eu quero perguntar para vocês, então, dentro desse cenário que a gente entende que é um cenário positivo e que não mata as empresas, né? Qual é de verdade, no dia a dia, o papel do time de inovação dentro dessa empresa, né? Puxando um gancho rápido dessa tua fala, Alana, um ponto que hoje, na verdade, se as pessoas quiserem se aprofundar um pouco mais, né, a questão do job to be done, né, que é justamente qual é o trabalho que precisa ser feito, e quando eu crio algo que facilita a execução daquele trabalho, eu naturalmente estou gerando resultado e estou gerando inovação. Né? Esse é um conceito bem utilizado, né? O job to be done. Inclusive tem uma das histórias mais conhecidas aí, a do próprio milkshake, né? Porque que o milkshake foi inventado, né? Então, precisava de uma bebida, de um alimento que fosse prático e que a pessoa pudesse consumir enquanto dirigia, né? Então, qual era o job to be done? Era tomar um sorvete batido? Não, né? Era algo que me sustentasse, mesmo que não seja nutritivo, e que eu pudesse me alimentar enquanto eu me dirijo ao trabalho. Então, essa daí eu nem conhecia. E além disso, era a questão da distração também, né? Porque eles ficavam muito tempo no trânsito e tinha que, de alguma forma, o milkshake era uma distração, assim, para eles. Exatamente. Então, o milkshake foi criado com esse objetivo de executar este trabalho, digamos assim, e querendo ou não, uma inovação, porque gerou várias notas fiscais e continua gerando aí. Na prática, né, o que eu vejo como um time de inovação, né? Então, essa frase eu acho que ficou na minha cabeça aí, né? O time de inovação não é errado, pois começa com o objetivo de inovar, né? Então, se não é esse o objetivo, qual é, né, o objetivo? Acredito que, de uma forma geral, os times de inovação eles precisam ter este objetivo de criar estrategicamente uma cultura de inovação dentro da empresa. Eles precisam ser essa ferramenta de criação e expansão dessa cultura, né? Então, de criar os mecanismos que as pessoas entendam o que está acontecendo, que as pessoas entendam os movimentos, e que muitas vezes movimentos que são claros para quem está nessa, eu posso chamar de bolha, digamos assim, da inovação, porque aí tem várias palavras bonitas, tem vários termos, várias ferramentas, metodologias, e que elas em conjunto funcionam, mas que, querendo ou não, é uma bolha e que não é acessível para todo mundo que está dentro da empresa normalmente, porque a pessoa normalmente está preocupada com a execução do seu próprio trabalho, de gerar o seu próprio valor, né? Então, o objetivo do time de inovação é criar estrategicamente essa cultura e disseminar ela pela empresa, né? Criando esse ambiente de colaboração, de cocriação, de uma forma de conseguir, de fato, envolver, né, os integrantes dessa organização nesse processo de exploração, descoberta, invenção e de geração, de fato, da inovação. Eu acho que esse é um objetivo, né, principal aí na minha visão de um time de inovação. O time de inovação ele trabalha em 3 frentes, né? Cultura, processo e o ambiente, né? Tornar aquele ambiente algo que causa principalmente a cocriação, né? Que tem muito a ver também com a cultura, né? Que esse time de inovação. É aquele negócio, o time de inovação ele é uma ferramenta, né? Para fazer com que as próprias pessoas dentro da própria empresa ali consiga trazer as respostas, né? Para atingimento de um objetivo que está em comum, né? Que está entre toda a organização. Em resumo, é isso. Mas não tem muito o que falar, porque o Samuel aí já falou tudo. E aqui é importante a gente trazer uma visão que são... que no momento que esse time, né? A gente sempre coloca um time, mas às vezes é uma pessoa lá que está iniciando, né? Mas vamos chamar de time realmente. Que esse time que está começando essa jornada de inovação dentro das empresas precisa ter muito claro os horizontes de inovação que nós temos, né? Porque, como a gente já falou aqui, inovação pode ser algo simples, pode ser algo trivial, algo do dia a dia, e que todo mundo pode gerar, né? Porque senão a gente cai também numa linha de inovação precisa ser algo disruptivo. Eu não consigo colocar a minha empresa inteira para trabalhar em inovações disruptivas, porque senão ninguém executa a operação, né? A gente tem que trabalhar nos graus, né? Nos graus de inovação.
Exatamente, né? Então a gente tem esses horizontes de inovação, onde a gente trabalha com a ideia de curto, médio e longo prazo, né? E que na prática se reflete também a um baixo risco, a um médio risco e a um risco maior ou muitas incertezas. Quando a gente tenta, vamos lá, no primeiro horizonte, nós temos aí a função, né, o principal objetivo de aprimorar o que está funcionando. Acredito que nesse primeiro horizonte é onde a gente consegue, no primeiro momento, envolver muito mais as pessoas que estão realmente no dia a dia da operação. Né? Até depois eu vou me aprofundar um pouco mais nesse, né, que traz um pouco da gestão por contexto, de tipo até onde cada pessoa pode chegar para experimentar algo novo, para saber se aquilo dali gera um resultado melhor. É um negócio, algo bem interessante também. Mas nesse primeiro horizonte, o foco é aprimorar o que já está funcionando. Então, nesse contexto, a gente tem um retorno imediato num curto prazo muito maior, né? Então, talvez uma lucratividade ou um crescimento, e um risco baixo. Só que, se eu avaliar a estratégia da minha empresa nos próximos 10, 15 anos, talvez essa ação que eu fiz agora no Horizonte 1, ela vai me gerar um valor agora, porque eu aprimorei algo que está funcionando, gerei uma inovação, mas que com o tempo o mercado vai evoluir, se eu não fizer mais nada, a tendência é essa lucratividade ou esse crescimento gerado por aquela inovação ir diminuindo, né? No segundo horizonte, vamos colocar aí, é difícil colocar em tempo, mas vamos colocar aí o horizonte 1 de 1 a 2 anos, o horizonte 2 de 2 a 5, 7 anos, que a gente trabalha mais com novos negócios, né, com base no que a empresa já domina. Então, ao invés de eu simplesmente aprimorar, eu já exploro novos negócios que estão ligados com o que a empresa já domina. Então, nesse sentido, eu tenho modelos de negócio ou planos de negócio parcialmente conhecidos. Né? Então, eu tenho negócios que eles crescem rápido, minha lucratividade, o meu crescimento, inicialmente, ele é menor do que uma inovação incremental, mas que eles crescem, mas que eles não vão perdurar durante 10, 15 ou não vão gerar uma grande inovação disruptiva. É o que não é certo e nem errado, ele só é uma inovação um pouco diferente. E no terceiro horizonte, que é esse horizonte mais longo, né, digamos assim, é onde a gente tem um retorno de longo prazo, o objetivo precisa ser um retorno de longo prazo, onde a gente tem aí sim a ideia de ter mais visionários ou inovadores, mas que dificilmente surge de um momento eureka, e sim desse processo de construção, né? Mas que nesse contexto, a incerteza e os riscos, eles são muito maiores. Por quê? Porque, afinal de contas, num modelo, no horizonte 3, eu trabalho muito mais com o objetivo de gerar realmente uma inovação disruptiva e que possivelmente vai matar o meu modelo de negócio atual, do que simplesmente de aprimorar ou construir um novo negócio de acordo com uma base de conhecimento que eu já domino. Então, nesse horizonte 3, eu vou trazer negócios emergentes, tecnologias que estão surgindo e como que eu posso agregar isso no negócio ou revolucionar o meu tipo de negócio, o meu tipo de serviço, como que eu posso avaliar essas oportunidades, né, do futuro e assim por diante. O que acontece? Se eu tentar ter a expectativa no time de inovação, trabalhando com um projeto ou com a expectativa mesmo de gerar uma inovação, que é lá do horizonte 3, né? Ou seja, eu quero gerar uma inovação disruptiva, mas dentro do horizonte 1, essa conta não vai fechar. Porque ao invés de a gente ter um processo de experimentação de longo prazo, com foco em eu gerar uma inovação disruptiva e talvez essa inovação que eu gerar matar o meu negócio, eu simplesmente vou estar forçando um time de inovação aqui a ter uma ideia maravilhosa, ter um momento eureka e às vezes investindo dinheiro nisso e tentando fazer isso dar certo, mas sem essa visão clara de que aquela inovação que está sendo tentado gerar disruptiva, tentando gerar em um ano, não é possível porque ela é uma inovação de longo prazo lá do horizonte 3. Então, esse é um conceito que as empresas precisam ter muito
muito claro, é um conceito relativamente simples, e que o time de inovação é responsável, sim, por levar essa visão, né? Essa forma de ver a inovação para a empresa como um todo, inclusive montando os processos. O que no Horizonte 1 a gente consegue ter de processo para eu maximizar a geração de inovação no curto prazo, no médio, e o que daí de processo e de método eu posso trazer para eu viabilizar validações de longo prazo, pensando lá no Horizonte 3. Falei bastante, mas como eu falo, eu me empolgo quando eu falo desse assunto, então vamos lá. Até fazendo a conexão dos horizontes de inovação com os graus, né? Tem basicamente 2 graus de inovação, que é o incremental e o disruptivo, né? Que, no caso, o incremental ali é exatamente aquele primeiro e segundo horizonte, né? Que você acabou comentando. Que o primeiro horizonte ali, me corrija se eu estiver errado, viu, Samu? Que os problemas e as soluções são conhecidas, né? A gente já sabe quais problemas queremos resolver e já sabemos... Nesse horizonte é onde vai acontecer uma maior quantidade de vezes o que tu trouxe de a solução está normalmente dentro da empresa. Isso, né? isso. Aqui nesse horizonte é onde a gente vê mais isso, assim, né? Isso, e no segundo, que seria um grau de inovação incremental, né? Que é dentro do próprio modelo de negócio da empresa, a gente incrementa algo, né? Que acaba sendo uma inovação. Por exemplo, na Evolu, né? A gente desenvolve produtos de software. Isso é o nosso negócio. Uhum. Uma inovação no Horizonte 1, a gente mudou a forma de entregar o nosso produto e que isso gerou uma satisfação melhor do cliente ou gerou uma economia do nosso processo. Isso é uma inovação. No ambiente 2, no Horizonte Segundo 2, horizonte, nós continuamos desenvolvendo produtos de software, mas para um outro segmento de cliente. Por exemplo, a gente trabalha com empresas tradicionais e a gente agora vai trabalhar com startup. É um outro modelo de negócio, mas dentro do nosso core de desenvolvimento. Então, esse é um horizonte 2, né, de inovação. E o horizonte 3, posso trazer, aí pensando em longo prazo mesmo. E a gente desenvolve uma inteligência artificial que vai nos auxiliar a criar melhores produtos para os nossos clientes, né? Ou vai acelerar o processo de criação, de codificação. Já tem isso no mercado, por exemplo. Mas pegar isso, né? Já tem a inovação de codificação feita por inteligência artificial. Beleza? Isso é uma invenção, né? Digamos assim. Agora, a gente pegar isso e conseguir transformar em um negócio. Há 7 anos, 10 anos, a gente criar os produtos dos nossos clientes através de codificação feita por inteligência artificial. Aí um sonho, isso, hein? É uma inovação disruptiva. Sim. Até, então, conectando, primeiro horizonte, né? Os problemas e as soluções são conhecidas. No segundo horizonte, os problemas ainda são conhecidos, mas a solução nem tanto, né? A gente precisa acabar descobrindo. E no terceiro horizonte, cara, não sabemos nem os problemas e nem as soluções que nós vamos resolver, né? Que é a inovação mais disruptiva mesmo acontecendo. Massa. Temos uma pergunta do Alessandro. Quando a inovação tem que acontecer em pelo menos 2 etapas interna e externa, exemplo, dentro da empresa, colaboradores, e fora, fornecedores, prestadores de serviço, qual é a melhor de vender aos interessados? O que eu acho, né? Basicamente, a gente só consegue vender algo se aquilo dali vai gerar valor para determinada pessoa, né? Então, o que eu vejo? Que valor isso vai gerar para o colaborador interno, ou que tipo de abordagem, né? Ou que tipo de storytelling, digamos assim, não é a melhor forma. Para o colaborador interno, por exemplo. Onde ele está envolvido naquilo, né? E como que o envolvimento dele vai auxiliar a entregar essa inovação para o cliente final, ou para o fornecedor, ou de outra forma. Então, esses stakeholders, eles precisam estar muito bem alinhados com o valor que se quer gerar para o principal usuário, para o principal stakeholders, que pode ser o colaborador, pode ser o fornecedor, depende muito do modelo de negócio, mas
aonde que cada stakeholder desse está envolvido neste processo de entrega de valor, né? Então, se a gente conseguir, tanto para quem vai receber o valor, mostrar que esse valor realmente é significativo, ele acaba facilitando essa venda. E para quem faz parte da construção do valor, aí é uma questão de como engajar estas pessoas e mostrar que cada ação ou cada interação que essas pessoas têm estão gerando um determinado valor para o cliente X, que é o que, basicamente, as empresas tentam fazer, né? Como que eu engajo o meu colaborador a ter ou a entregar uma experiência melhor para o nosso cliente? Se ele não souber em qual etapa da jornada do cliente ele está e que tipo de ação ele precisa tomar para gerar uma experiência boa, ele não vai conseguir fazer isso, por exemplo. Cara, eu sempre parto do pressuposto de, cara, como é que eu compro alguma coisa, né? Como é que eu compro algum determinado produto ou serviço? Normalmente, cara, eu quero resolver algo, quero resolver algum problema que tá acontecendo comigo. Aí eu acabo buscando alguma solução, né? Algum tipo de serviço, algum produto que resolva aquele problema. Então, basicamente, acho que o que tu tem que fazer, Alessandro, é começar a entender, né, quais são os problemas, né, relacionados aos colaboradores, quais são os problemas relacionados aos fornecedores e prestadores e ver, né, primeiramente, né, validar se realmente esses problemas são problemas que se repetem entre eles. A partir disso, validado, né, tendo dados com relação a isso, aí sim partir, cara, como é que eu vou montar uma solução que conecta essas duas pessoas, né, essas duas personas aqui num formato de solução que seja viável para ambos, né? E a partir disso aí tem alguns frameworks aí do mercado pitch, tem o storytelling que você pode acabar construindo para montar essa narrativa, né? De problema, solução e o que você vai ter, né, de benefícios e resultados pós-solução. Acho que, em resumo, seria isso, fazendo toda a conexão que o Samuel falou.